Bom dia, tudo bem com você? Tudo na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa manhã? Glória a Deus, aleluia. Vamos iniciar mais uma vez a nossa leitura bíblica nessa manhã, amém? E vamos estar lendo as seguintes passagens hoje. Hoje, dia 20 de setembro de 2022, vamos ler João, capítulo 20, de 1 ao 18. E vamos ler 2 Crônicas, capítulo 31, e vamos estar lendo também o Salmo 37, ok? Também temos um tema hoje que diz assim: de que o homem reclama? De que o homem reclama. Evangelho de João, capítulo 20, de 1 ao 18. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora removida. Correu, pois, e foi ter com Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo correu mais ligeiro do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os panos de linho ali deixados, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu os panos de linho ali deixados. E que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Porque ainda não entendiam a Escritura, que era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Maria, porém, estava em pé diante do sepulcro, a chorar. Enquanto chorava, abaixou-se a olhar para dentro do sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E perguntaram-lhe eles: mulher, por que choras? Respondeu-lhes: porque tiraram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ao dizer isso, voltou-se para trás e viu a Jesus ali em pé, mas não sabia que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, julgando que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, virando-se, disse-lhe em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: deixa de me tocar, porque ainda não subi ao Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E foi Maria Madalena anunciar aos discípulos: vi o Senhor, e que ele
lhe dissera estas coisas. Segunda Crônicas, capítulo 31. Acabado tudo isso, todos os israelitas que ali estavam saíram às cidades de Judá e despedaçaram as colunas, cortaram os aceris e derrubaram os altos e altares por toda Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até os destruírem de tudo. Depois voltaram todos os filhos de Israel para as suas cidades, cada um para a sua possessão. Ezequias estabeleceu as turmas dos sacerdotes e levitas, turmas por turma, cada um segundo o seu serviço, tanto os sacerdotes como os levitas, para os holocaustos e as ofertas pacíficas, para ministrarem, renderem ações de graça e cantarem louvores nas portas do arraial do Senhor. A contribuição da fazenda do rei foi designada para os holocaustos da manhã e da tarde, e os holocaustos dos sábados, das luas novas e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo que morava em Jerusalém que desse a porção pertencente aos sacerdotes e aos levitas, para que eles se dedicassem à lei do Senhor. Logo que esta ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias de trigo, mosto, azeite, mel e todo o produto do campo. Também trouxeram em abundância o dízimo de tudo. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram o dízimo de bois e de ovelhas, e o dízimo das coisas dedicadas, que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e depositaram-nos em montões. No terceiro mês começaram a formar os montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendizeram ao Senhor e ao seu povo Israel. Então perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Respondeu-lhe Azarias, o sumo sacerdote, que era da casa de Zadok, dizendo: desde que o povo começou a trazer as ofertas para a casa do Senhor, tem havido o que comer e de se fartar. E ainda nos tem sobejado bastante, porque o Senhor abençoou o seu povo, e os sobejos constituem esta abastança. Então ordenou Ezequias que se preparassem câmeras na casa do Senhor, e as prepararam. Ali recolheram fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas dedicadas, e tinham o cargo disto o levita Cornanias, e depois dele Simei, seu irmão. Jeziel, Azazias, Noatete, Azael, Jeremote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate, Benaías eram superintendentes sob a direção de Conanias e de Simei, seu irmão, por decreto do rei Ezequias, e de Azarias, o chefe da casa de Deus. E o levita Coré, filho de Iná,
e guarda da porta oriental estava encarregado das ofertas voluntárias que se faziam a Deus para distribuir as ofertas do Senhor e as coisas santíssimas. E debaixo das suas ordens estavam Eden, Miniamim, Jesuá, Semaías, Amaías e Secanias, na cidade dos sacerdotes, para fazerem com fidelidade a distribuição de seus irmãos, segundo as suas turmas, tanto aos pequenos como aos grandes. Exceto os que estavam contados pelas genealogias, varões da idade de 3 anos para cima, todos os que entravam na casa do Senhor para o seu serviço diários nos seus cargos, segundo as turmas. Quanto ao registro dos sacerdotes, era feito segundo as suas casas paternas, e os dos levitas da idade de 20 anos para cima, era feito segundo os seus cargos nas suas turmas. Os sacerdotes eram arrolados com todos os seus pequeninos, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, por toda a congregação, porque estes se dedicavam fielmente às coisas consagradas. Também para os filhos de Arão, os sacerdotes que estavam nos campos dos arrabaldes das suas cidades. Em cada cidade havia homens designados por nome para distribuírem porções a todo homem entre os sacerdotes e a todos os arrolados entre os levitas. Assim fez Ezequias em toda o Judá, e fez o que era bom, reto e fiel perante o Senhor seu Deus. E toda a obra que empreendeu no serviço da casa de Deus, e de acordo com a lei e os mandamentos, para buscar a seu Deus, ele a fez de todo o seu coração, e foi bem sucedido. Salmos 87. O fundamento dela está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Farei menção de Raabe e de Babilônia, dentre os que me conhecem. Eis que da Filistia e de Tiro e da Etiópia se dirá, este nasceu ali. Sim, de Sião se dirá, este e aquele nasceram ali, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu ali. Tanto os cantores como os que tocam instrumentos dirão, todas as minhas fontes estão em ti. Glória a Deus, aleluia, glorificado é o nome do Senhor.